Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos hoje a olhar para o livro de 2 Crónicas, capítulo 28. E vamos começar a ver a partir do verso 5. Este capítulo vai-nos falar acerca do reinado de Acaz, um filho de Jotão. Ele foi um rei muito mau. Chegou a cometer abominações terríveis ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Realmente isto é um exemplo terrível de alguém que governa uma nação. Quando alguém não é capaz de estimar a sua própria família, quando alguém não é capaz de cuidar dos seus filhos, realmente não pode cuidar de uma nação. Como é que alguém vai conseguir cuidar dos interesses dos outros quando não é capaz de cuidar dos seus próprios interesses? Então temos que ter aqui algum cuidado e, por um lado, deveríamos retirar lições da vida privada e ver como é que as pessoas que estão em autoridade lidam com a sua vida privada. Eu sei que no nosso país isto leva-se muito a sério. As pessoas não querem mexer na vida privada, naqueles que estão em autoridade, acham que não podem misturar uma coisa com a outra. Até um certo ponto é verdade. É verdade que não devemos andar a expor a vida privada das pessoas, sem mais nem menos, mas a vida privada revela, no fundo, aquilo que a pessoa realmente é. E como é que ela se comporta no privado, certamente é a atitude dela quando ela estiver em público. E isto estamos a falar quanto à questão dos valores. Aqui este rei Acaz era um rei que não estimou os seus filhos. Antes, pelo contrário, chegou ao ponto de os sacrificar a imagens de escultura. E por causa disso, realmente a nação de Israel trouxe consequências terríveis e ela sofreu muito nas mãos deste rei. Mas vamos então começar neste segundo livro de Crónicas, no capítulo 28, e estamos no verso 5. Diz assim a palavra de Deus: pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios. Vemos aqui que está a falar do rei Acaz, os quais o derrotaram e o levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infringiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos os homens poderosos, por terem abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Que este texto começa por relatar as consequências que ocorrem na nação de Judá por eles terem abandonado o Senhor. Fica aqui muito claro que estes conflitos que surgiram em Judá são consequência do afastamento de Acaz daquilo que eram os caminhos do Senhor. Mas voltemos então ao texto bíblico e voltemos a ler a partir do verso 8, e diz: os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos, filhas, e saquearam deles grande despojo, e os trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhes disse: eis que, irando-se o Senhor Deus dos vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até ao céu. Agora cuideis em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém para vos serem escravos e escravas? Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me, e fazei voltar os presos que trouxestes cativos, os vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Vemos aqui este profeta Obed, que mostra agora a estes generais do exército, a este povo que tinha levado cativo os filhos de Judá, que eles não estavam a agir de uma forma correta. Eles realmente estavam a agir contrário àquilo que tinham recebido como orientação da parte de Deus. E era necessário realmente que houvesse homens e mulheres capazes de confrontar os nossos líderes com esta ousadia que Obed faz. com a coragem de dizer o que está certo e o que está errado.
e ter a coragem de enfrentar generais, políticos, reis, capazes de lhe dizer exatamente aquilo que era correto aos olhos de Deus e aquilo que não era. Eram homens realmente de grande coragem, homens de ousadia, acima de tudo homens que eram tementes a Deus e obedientes à palavra de Deus, que não podiam ficar calados quando Deus os mandava falar. E Obed fez isso, dizendo que se estas pessoas continuassem em desobediência a Deus, a ira de Deus iria se acender de uma forma poderosa contra a nação de Israel por eles estarem a escravizar os seus irmãos de Judá. Vemos que a atitude de Israel foi contrária também à vontade de Deus. Eles agiram com raiva, com vingança contra os de Judá. E isso não agradou de forma alguma ao Senhor. E por isso Deus agiu alertando os filhos de Israel sobre esse seu pecado. O verso 12 diz ainda deste capítulo 28 de 2 Crônicas: Então se levantaram alguns dos homens de entre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilote, Josequias, filho de Salum, Amasa, filho de Adilai, contra os que voltaram da batalha, e lhes disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentai acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa diante do Senhor ainda outros? A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Podemos ver aqui que o povo estava consciente quanto ao seu pecado. Esses líderes, estes cabeças do povo, não quiseram introduzir em Jerusalém estes cativos para aumentar, no fundo, o número das suas transgressões. Eles estavam bem conscientes que, ao fazer isso, iriam atrair para si a ira do Senhor sobre eles. E o verso 14 continua a descrever: Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes, em toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e dos despojos vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos, calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. E todos que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidades das palmeiras, aos seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Aqui vemos realmente que o exército começou a perceber que estavam a ir longe demais. E por isso mesmo começaram a tratar os seus prisioneiros de guerra com alguma decência e humanidade. Infelizmente, vemos relatos que quando povos se envolvem em guerra, os direitos humanos são severamente violados. E isso não deveria acontecer. Mas, no fundo, isso só revela o coração do homem. Revela realmente que quando o homem é exposto a situações de grande pressão, a situações onde vê a sua vida posta em risco, ele age com os princípios mais básicos e animalescos contra o seu próximo. Isto não deveria de acontecer. Vemos então que o exército toma consciência disso e começa a tratar com dignidade aqueles que eram prisioneiros de guerra, vestindo-os, ungindo a sua cabeça. Isso era sinal de alguma forma de um tratamento mais adequado e até providenciando as condições para aqueles mais fracos poderem chegar em segurança a mão local onde poderiam ser, restaurados. Então, continuando aqui, o verso 16, no capítulo 28, diz: Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir ao rei da Assíria que o ajudasse. Pois viera de novo os edomitas e derrotaram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra a cidade da Campina do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes e a Aijolon e a Gerote e a Socó das suas aldeias e a Timná e as suas aldeias e a Gizon e as suas aldeias, e os que habitavam ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo os se entregou a transgressões contra o Senhor. Veio a ele Tiglac-Pilser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto em vez de o fortalecer. Porque Acaz tomou despojo da casa do Senhor, da casa do rei e da casa dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria. Porém, este não o ajudou. Vemos aqui este rei de Judá numa situação agora bem difícil.
É uma situação onde ele se apercebe que aqueles a quem ele pediu auxílio, na realidade não são seus amigos, mas seus inimigos. E isto deve ser uma situação tremenda, quando nós nos apercebemos que aqueles que nos supostamente deveriam estar a ajudar, em vez de nos ajudarem, se voltaram contra nós e são na realidade nossos inimigos. É necessário procurarmos em Deus e não nos homens o auxílio necessário para as nossas situações difíceis que nós vivemos. Se realmente Acás tivesse procurado Deus, certamente Deus traria a solução para o seu problema. E essa é realmente a atitude que nós devemos ter, procurar em Deus aquele que nunca nos trai, aquele que nunca nos deixa, aquele que nunca nos abandona, procurar em Deus as soluções para as situações que nós estamos a viver. Quando nós realmente não confiamos em Deus, então as circunstâncias voltam-se contra nós e podemos ser gravemente prejudicados. Vemos que o texto bíblico continua no verso 22 deste capítulo 28 a dizer: no tempo da sua angústia cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Vemos aqui a incredulidade deste homem chamado Acás. Geralmente, quando uma pessoa se vê em aperto, quando se vê numa situação difícil, a pessoa reconhece o seu erro e se volta para Deus. Mas aqui este rei Acás é extremamente triste, porque ele, ao ver-se em aperto, em vez de reconhecer o seu pecado, em vez de se arrepender sinceramente e voltar-se para Deus, não. Ele ainda persiste neste mesmo pecado, ele ainda se mantém, apesar da angústia, apesar do sofrimento, ele não se arrepende daquilo que estava a fazer. Então vamos prosseguir a leitura neste texto no verso 23 e diz: pois ofereceu sacrifício ao Deus de Damasco que o ferira e disse: visto que os deuses do rei da Síria os ajudaram, eu vos oferecerei sacrifício para que me ajudem a mim também. Porém, eles foram à sua ruína e a todo o povo de Israel. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaço e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. São realmente poucas as passagens bíblicas que descrevem tão bem um homem espiritualmente desorientado. Esta passagem aqui mostra como o rei Acás abandonou completamente aquilo que era a orientação que ele tinha recebido dos seus pais, dos seus antepassados. Ele havia sido derrotado pelos habitantes de Damasco. E Acás interpreta esta vitória dos habitantes de Damasco da forma mais errada possível. Em vez de ele perceber que ele estava a ser derrotado porque se tinha afastado de Deus, não. Ele pensou que estava a ser derrotado porque os deuses da Síria eram mais poderosos. E por isso ele quebrou os utensílios da casa do Senhor, desfez tudo, fechou as portas da casa do Senhor e levantou então altos altares aos deuses falsos de Damasco. Realmente é triste. Isto revela o coração de alguém que está longe de Deus. Em vez de reconhecer o seu pecado, os seus vícios, em vez de buscar realmente a Deus, não se apercebe que o que está a acontecer na sua vida é consequência do seu afastamento. E ele pensa, não, isto não é por causa do meu pecado. Não, é porque os outros deuses são mais poderosos que o nosso Deus. Realmente isto é uma artimanha diabólica que pode toldar a nossa mente, cegar o nosso entendimento e não perceber, levar-nos a não perceber como estamos envolvidos no pecado. E foi o que aconteceu aqui a este rei. Ele vivia em pecado, estava longe de Deus, não fazia a vontade de Deus, mas em vez de reconhecer esse seu ato, não, ele pensou que seriam os outros deuses mais poderosos que o Deus de Israel. Realmente é triste quando um homem chega a este ponto da sua vida espiritual, em que já nem se apercebe dos seus erros, nem reconhece o seu pecado. Saltemos agora para o capítulo 29 do segundo livro de Crônicas e vamos encontrar aqui uma outra personagem. Diz assim a palavra de Deus: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Bia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor,
segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Aqui, prezado amigo, temos este grande rei. Ele viveu sempre na presença de Deus. Foi uma grande figura no reino de Judá. Ele andou em retidão diante do Senhor. Mas nós vamos continuar a ler o verso 3. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundice, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Este rei compreende logo desde o início do seu reinado qual era realmente o problema. Ele reconhece que houve erro nos seus antepassados, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não é responsável pelos erros dos antepassados, mas ele é responsável sim pelas suas atitudes. Isto é a primeira lição que nós poderíamos tirar aqui deste belo discurso deste rei Ezequias. É que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Não somos responsáveis pelas decisões dos nossos antepassados. Não somos responsáveis pelo aquilo que os nossos pais fizeram ou deixaram de fazer. Mas nós temos que tomar a nossa própria decisão diante de Deus. Não podemos culpar a hereditariedade agora nos nossos atos. Infelizmente, muitas vezes nós tentamos desculpar os nossos atos, os nossos erros, o nosso pecado com a hereditariedade. Pois eu recebi isso do meu pai, pois eu fui traumatizado por minha mãe, pois eu fui isto e aquilo no passado e na infância. Eu não quero desvalorizar de forma alguma os traumas de infância. Eu percebo muito bem e lido com pessoas que vivem esses dramas de uma forma intensa e respeito profundamente essas pessoas que hoje estão aprisionadas, amarradas pelos traumas de infância. Mas ao mesmo tempo, nós somos hoje responsáveis pelas nossas ações e não podemos desculpar as nossas ações com o passado e os erros cometidos pelos nossos pais. Ezequias compreendeu perfeitamente isto. Ele também sabia que o segredo do sucesso de uma nação estava em voltar-se para Deus. Por isso ele começa logo a desafiar os sacerdotes, os levitas, aqueles que eram os responsáveis pela vida espiritual do povo, a se santificarem, a se purificarem. E este é o primeiro desafio que eu creio que um governante deveria fazer a uma nação. Levar uma nação a ser santa. Agora eu sei que esta palavra soa a religião e nunca, ou dificilmente, eu não quero dizer nunca porque eu tenho a esperança que isso um dia aconteça, mas dificilmente um político iria apelar a uma nação para ser santa. Mas traduzindo e desdobrando este conceito, talvez alguns governantes se entusiasmem a falar disto ao povo. Por exemplo, ser honesto, ser íntegro, ser correto nos seus impostos, ser pessoa que fala a verdade sempre, ser pessoas que cumprem os seus contratos, ser pessoas que, quando dão a sua palavra, realmente assumem as suas responsabilidades. Isto é o desdobramento do que significa a palavra santo. Nós sermos santos significa que nós somos íntegros, somos pessoas completas, que não dizemos uma coisa à frente e vamos dizer uma coisa nas costas. Como seria bom que o nosso povo e a nossa classe política, os líderes religiosos, pudessem todos, cada habitante deste país, pudessem ser íntegros, pudessem ser santos. Então ouçamos o desafio deste grande rei que
começou por desafiar a nação a santificar-se, a viver uma vida íntegra, uma vida correta diante de Deus e, consequentemente, diante dos homens. O verso 12 continua a dizer: Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amizai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jael. Congregaram-se os seus irmãos e santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tirar para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levar para fora, para um ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês. E vieram ao pórtico do Senhor, santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Então foram ter ao rei Ezequias ao palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também os altares, como todos os utensílios e a mesa da propiciação, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz do seu reinado lançou fora, nas suas transgressões, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Realmente, nós hoje necessitamos continuar também a purificar o nosso coração. Hoje somos nós o templo do Espírito Santo. Como é que está o seu templo? Quais são as coisas que você tem de lançar fora, que estão a prejudicar, a tornar imundo aquilo que é o templo do Senhor? Eu gostaria de o desafiar a refletir um pouco sobre esta questão. Enquanto ouve esta última música, pudesse fazer uma análise da sua vida. Colocar diante de Deus quais são os objetos que Deus necessita colocar no seu devido lugar. Quais são as coisas que estão a mais, quais são as coisas que estão a tornar a sua vida realmente uma prisão e um lugar imundo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.